Lucas, pode tirar, desligar o projetor? Não haverá necessidade. Inerrância bíblica refere-se à crença que a Bíblia não contém erros e é completamente verdadeira em tudo o que diz, o que afirma. Vocês creem nisso? Que a Bíblia não possui erro? Todos. 100%? Sem margem de dúvida? 100%? Tem certeza? Ou só porque eu estou falando, eu falo assim, pastor, aqui é o seguinte, se você tiver dúvida, faça igual Tomé. Fala igual Tomé, né? Senhor, não, peraí, essa parte não estou entendendo, me explica. Seja igual Tomé, seja sincero, verdadeiro. Estava ontem, né, pastor? Pois bem. Você acredita? Todo mundo. Certo. Vou dar o exemplo que eu passei há algumas semanas, já comentei. Bom, está na Bíblia que não pode matar? Mandamento. E por que a gente olha para a Bíblia e vê, por exemplo, algumas ordens de Deus mandando o povo hebreu invadir cidades inteiras e matar todo mundo? Matar animal, matar criança, mulher, não deixar nada em ninguém. Mas não é para matar. Mas isso não seria incoerente com a própria palavra dele? Se eu chego e falo para você aqui, ó, não pode entrar aqui, depois eu mando entrar. Ele é o Criador. Isso. Sim. Mas ele então não poderia mandar o anjo e ele mesmo fazer o serviço? Porque ele manda alguém assim, ó, não mata. Depois vai lá, rapaz, passa a espada em todo mundo, não deixa nem animal vivo. Mas a gente não está falando de Deus, que ele tem um caráter, que ele tem uma palavra? Se ele te dá uma instrução bem clara, lembra na aula passada que a gente falou sobre revelação? E tem a revelação especial que era bem clara, bem específica. Pô, entregou o mandamento, não matarás. Depois fala para... Mas tem tantos povos que estão acabando com o mundo. Você sabe que recentemente, a gente vai falar de personagens como Stalin, tem um outro personagem também da Mongólia, depois vocês pesquisam na internet, eu esqueci o nome dele, mas ele é um dos líderes que mais matou na história da humanidade. Eu vou lembrar o nome dele, mas você pesquisar aí, Damon. O quê? Ela matou milhares e milhares de pessoas. Não, é recente, né? Não era cristão, não. Mas a gente pega nas guerras, olha quantos esses homens foram maus, eles mataram. Deus, Hitler mesmo, não poderia ter morrido antes? Deus não podia. E teve soldados que tiveram oportunidade de matar ele antes, ele sobreviveu. São questões para a gente parar para pensar. Dá um outro exemplo. Eu estou dando exemplos assim básicos, tá? Para a gente começar a aprender. Depois tem exemplos mais complexos. Mas então, ele se converteu e entendeu a palavra. Agora, um povo que recebeu os 10 mandamentos, não matarás. Então, ele já tem a revelação. Depois Deus aparece, vai lá e mata. Então, mas hoje, quando a gente pega a Bíblia, a gente fala assim, não matarás. Você vem, opa, mas peraí. Pode fazer ídolo, imagem? Sim ou não? Segundo Deus ensinou o povo? Não. Mas no deserto ele mandou lá fazer uma serpente. Não foi? Ele mandou. Agora, será que ele mandou ou a Bíblia que está errada? Hã?
Então, se foi a pessoa que escreveu errado, então a Bíblia está errada. Foi escrita por revelação de Deus. É o que a teologia ensina. A gente tem que confiar. Só que a nossa confiança não é uma confiança cega. E aí, olha, gente, isso que é a parte mais linda de estudar teologia. A nossa confiança não é uma confiança cega. Tá? Não é. O apóstolo Pedro vai ensinar-nos que a gente tem que dar um motivo à razão da nossa fé. Ou seja, a gente tem que entender por que a gente crê. A gente tem que entender a nossa fé. A nossa fé não é uma crença burra, ignorante. Não, a gente crê porque a gente tem motivos, que a nossa fé é pautada em princípios muito bem fundamentados. E quem pedir a razão da tua fé, tu tem que saber explicar. Eu creio por isso, isso e isso. Diferentemente de outras comunidades, falar assim, não, tudo que o líder aqui falar, você tem que obedecer, sem questionar, sem nada. Não, seja Tomé. Eu falei assim, não, vírgula, e estou afirmando, seja igual Tomé. Você tem que ser igual Tomé, você tem que perguntar, você tem que questionar. Porque questionando como Tomé questionou que ele teve as maiores revelações. E é assim que a gente tem que fazer. Bom, Deus falou para não construir imagem. De nada. Mas dentro do templo, no Santo dos Santos, tinha imagem lá. A própria Arca do Concerto, o que é? Não tinha dois seres angelicais? Um de frente para o outro, em cima, a tampa da arca, não era isso? Dois seres angelicais? E as suas asas tocavam um com a asa do outro, um ficar de frente para o outro? É ou não é? E aí? Como que explica? A gente tem que saber explicar. O camarada estava fazendo essa questão das guerras e eu disse assim, falei, nossa, totalmente fora de contexto, tem que entender o seguinte. A gente estudou na aula passada aqui, como que foi a revelação? Quem estava na aula passada aqui me responde. A revelação de Deus como foi? Foi igual pegar um balde, uma plantinha aí, jogar, despejar de uma vez? Foi aos poucos, foi gradual, não foi? Ó, vocês estão entendendo, vocês vão ficar craque, fera. Vai sair professor de teologia daqui, ó. Se a revelação foi gradual, entenda que naquele momento, naquele contexto, foi essa a revelação. A gente tem que entender de revelação. Quando Deus dá a revelação dos 10 mandamentos, das leis civis, como o povo tem que viver na sociedade, as regras, como eles têm que viver nos negócios, as leis que foram entregues, tudo isso aí foi para regulamentar como que a nação, o povo hebreu deveria viver. Só que existem em determinados contextos, vamos para a guerra. Naquela guerra é guerra. Ali foi uma exceção. Foi uma exceção. E olha, vou bater num outro ponto aqui para vocês. Gente, toma cuidado quando a gente lê histórias, narrativas, fatos que foram exceções e querer aplicar isso para hoje. Senão a gente vai falar que a gente tem que ir para a guerra. E a gente não tem que ir para a guerra. Nós não somos um povo de fazer guerra. Jesus fez guerra. Os discípulos estavam prontos para fazer uma revolução e lutar e morrer. Pedro é o cara que estava pronto para morrer pelo Senhor. Ele ia liderar uma revolução. Andava com a espada ali, porque a hora que precisasse dele, ele está pronto, armado, e ele ia lutar contra os romanos para expulsar os romanos de Jerusalém. Estava pronto na cabeça dele isso. Na cabeça de muitos. Jesus não deixou. Quantas vezes, algumas vezes quiseram fazer de Jesus o rei e ele não permitiu? Ele fez milagres, fez multiplicação e queriam fazer dele o rei. Ia entrar na cidade dizendo assim, ó, ele é o nosso rei.
ia pegar o governador ali colocado por Roma, ia matar ele, ia matar os soldados romanos e iam para a guerra mesmo. Estavam prontos para isso. Muitos dos seguidores de Jesus. E aí? Cuidado. A gente vai ver que a revelação foi gradual, então foi entregue naquele momento para aquele povo. A revelação, quando Jesus ele vem falando do sermão, da montanha, ele não vem pegando todas as coisas. Ouvistes assim, aprendesse assim com os antigos. Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo. Jesus ele vem colocando as coisas nos devidos lugares. As bem-aventuranças, poxa, você faz uma análise nas bem-aventuranças ali, vai totalmente contra o padrão daquele tempo e do nosso tempo de hoje também. Felizes são os perseguidos, caluniados. Jesus está dizendo assim, abençoado por Deus, afortunado por Deus, é a pessoa que está clamando por justiça. Entre outras palavras, Jesus está dizendo assim, sabe aquele que teve o seu direito privado? Sabe aquela pessoa injustiçada? A gente olha assim e fala, coitado de fulano, né? Injustiçado. Azarado, né? Nada dá certo para ele. Sei lá, trabalhou 35 anos, bigode. Chegou na vez de aposentar, não liberaram, disseram que tem que perder os arquivos, tem que trabalhar mais 10 anos. Poxa vida. E ele tem lá as provas tal, e está sendo injustiçado por isso. E a gente vai falar assim, poxa, esse aí, coitado, né? Deus não fechou o céu para ele. Isso, muitos de nós vamos rotular assim. Mas Jesus está dizendo não, que esse aí é o que é abençoado por Deus. E não é aquele que teve a aposentadoria, que chegou lá, bateu e já saiu. Está percebendo que o contraste? Está percebendo aí? Os que choram, olha, faça uma análise. Irmãos, eu falo porque eu já preguei sobre isso, já estudei sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e afirmo para você, é totalmente contraditório com aquilo que a gente entende. A gente entende que abençoado por Deus, aquele camarada que começou a trabalhar na firma como ajudante, na expedição, foi promovido para líder, depois passou a ser gerente, depois passou a ser diretor, ia trabalhar de ônibus da firma mesmo, da empresa, os fretados. E hoje ele anda de Audi A8, blindado, tem motorista, viaja de primeira classe para qualquer lugar do mundo, passa aí, né? Vai para a Europa 2, 3 vezes por ano, fazer os treinamentos da empresa. Já comprou casa aqui, apartamento em São Paulo, já tem casa nos Estados Unidos. Esses a gente olha assim e fala assim, Deus escancarou as portas do céu sobre a vida dele. Né? Aí Jesus não está falando que esse é o afortunado por Deus. E no Antigo Testamento se tinha muito essa ideia, que quem prosperava financeiramente era quem era abençoado por Deus. Jesus vai ensinar lá que não é assim. Ele tem um outro olhar acerca dessas coisas. Tá bom? Então a gente já entendeu, somando o que aprendemos na aula passada com a aula de hoje. A Bíblia é inerrante. Agora a gente precisa responder como ela é inerrante, como ela não tem erro. Você vai encontrar diversas pessoas questionando a Bíblia. Ainda hoje, por conta da internet, né, isso aí dá voz para muita gente. Vamos lá. A inerrância ela é definida como qualidade da Bíblia de não falhar, sendo verdadeira em todas as suas afirmações. Esse conceito tem sido defendido ao longo da história da Igreja e através dos séculos. Pontos importantes sobre a inerrância. Primeiro, a gente entende que a Bíblia não tem erro porque nós compreendemos que ela foi inspirada verbal e plenária. A gente acredita na inspiração verbal e plenária. O que é inspiração verbal e plenária? Quem pode me responder? Espera aí, fala um de cada vez, todo mundo, não consigo entender. Se todo mundo fala ao mesmo tempo assim, todo mundo quer responder na mesma hora, não dá.
Verbal é falar. E plenária? Pleno, completamente, é pleno. Então, nós acreditamos que a inspiração, a forma como a Bíblia foi inspirada, foi uma forma o quê? Verbal, ou seja, todas as palavras dela foram inspiradas. Todas as palavras. Todas as palavras foram inspiradas de forma plena. Tá, professor, mas existe aí outras fontes, outras maneiras? Sim, eu anotei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Existem outras teorias de inspiração. Por exemplo, tem a inspiração dinâmica. Essa teoria sugere que Deus inspirou os autores a transmitir suas verdades, mas não necessariamente em cada palavra. Quando a gente fala de verbal, a gente está falando assim, cada palavra. Essa forma dinâmica já não acredita assim. A ênfase está na mensagem, na intenção do texto, em vez da precisão palavra por palavra. Qual é essa teoria de inspiração que eu acabei de dizer? Dinâmica. O pessoal tá ligado demais. Achei que já ia estar todo mundo dormindo aqui. Dinâmica é aquela que pega a intenção. Ele não acredita na inspiração palavra por palavra. Ele vai falar, a ideia em si é inspirada, mas não palavra por palavra. A outra é a inspiração espiritual. Defende que a Bíblia é inspirada em um sentido mais amplo, com foco na experiência espiritual, na revelação de Deus, que as Escrituras proporcionam sem a necessidade de uma interpretação literal, verbal e rigorosa. Qual é essa teoria de inspiração? Espiritual, uma ampla. Muito bem. Terceiro, inspiração proposicional. Argumenta que as proposições, as afirmativas específicas na Bíblia são inspiradas, mas isso não implica que cada palavra ou elemento do texto seja igualmente inspirado. Então, esse aqui ele faz distinção. A inspiração proposicional, ele vai dizer assim, existem algumas palavras, algumas frases que são, mas necessariamente não palavra por palavra, tá? Parecido ali com a dinâmica, né? Bom, eu vou falar essas três. Depois a gente pode pesquisar, porque existem várias outras teorias, mas não precisa aprofundar tanto aqui. Então a gente já entende nesse sentido que a nossa base de inspiração é a verbal e plenária das Escrituras. Quando alguém perguntar para você, você acredita que a Bíblia inteira é inspirada? Você vai responder assim, sim. Eu acredito na inspiração verbal e plenária. Mas o que isso quer dizer? Que todas as palavras, eles são palavras de Deus. Não são palavras, viu, Mário? Não são palavras só do autor, são palavras de Deus. Todas as palavras. Todas. Isso que é inspiração verbal plenária. E alguém vai dizer assim, mas palavra por palavra é difícil. Até acredito que as ideias ali sejam inspiradas, sejam de Deus. Não. A gente parte pelo pressuposto que todas as palavras plenamente são inspiradas. Ponto 2. Implica que todas as palavras da Bíblia são, em última análise, palavras de Deus, que eu acabei de dizer. Baseia-se na crença de que Deus é infalível e, portanto, sua palavra também o é. Se Deus é infalível, a gente também entende que isso estende-se à sua palavra. Bom, e essa teoria ela é defendida, tá? Até hoje, por tantos teólogos católicos, reformados, protestantes, evangélicos, contemporâneos. Foi defendido por Lutero, por Calvino, por Agostinho. Toda a história da igreja sempre defendeu assim. E, recentemente, em 1974, houve uma declaração da Aliança de Lausanne, e em 78, a Declaração de Chicago. Foram, assim, uma espécie de conferências para reafirmar a crença na palavra inspiração verbal e plenária.
Ok? Tudo certo com esse tema? Eu vou liberar para vocês. Vou liberar o material para vocês. Tá anotadinho aqui. Revelação proposicional. A revelação proposicional refere-se à capacidade de Deus revelar a verdade sobre si mesmo de forma compreensível para os seres humanos. O que é revelação proposicional? Capacidade ou a forma de Deus se revelar para o ser humano na linguagem que o ser humano entende, da forma que o ser humano... Pensou, Deus, esses dias estávamos conversando em casa, né? Ah, vamos ver Deus, não vamos ver Deus? Vamos. E eu falei, não, ninguém vai ver Deus, não. Ninguém vai ver Deus. E aí, para causar aquele alvoroço mesmo, né? Já estamos jantando ali, você tem que colocar um pouco de emoção também na conversa, né? Pimenta na conversa, tá? Pois bem, eu gosto, assim, para contrariar é comigo mesmo. Todo mundo está falando, porque eu vou ver, porque eu vou fazer. Não, ninguém vai ver nada, não. E deixa a pessoa se virar até que alguém não vai segurar e vai perguntar, mas por quê? Por quê? Não, porque quem é que viu Deus? Deus tem alguma forma para ser visto? Porque a gente só consegue enxergar formas. Existem várias coisas que existem e a gente não enxerga. Um átomo, nunca ninguém vai ver um átomo. A gente está aqui, ó, esse espaço não está preenchido por ar, né? Esse ambiente está preenchido aqui por ar, tem oxigênio e tantos outros elementos. E a gente está enxergando? Aí, ó, o especialista está falando aí, ó. Hein? Bactéria, vírus, né? Se põe o pé lá no hospital, não vem na sola do pé? É um monte junto, né? Quantas formas de vida existem e a gente não enxerga? Pois bem, só que as pessoas querem ver Deus. E estão correndo aí. Eu lembro na época da faculdade, a gente teve essa discussão. Não vou ver Deus, não. E alguém disse assim, se não for para ver Deus, não quero ir para o céu. Então, chegou a esse ponto de dizer assim. Ser tão radical, fala assim, não, se não for para ver Deus, face de Deus, eu nem quero ir para o céu. Olha que ponto chegamos. Poxa, gente. Como é que você vai enxergar alguém que não tem forma humana, não tem uma forma assim que a gente tenha capacidade? Qual a crise com isso? Aí a gente está falando de revelação proposicional. Qual é o ápice da revelação proposicional? Qual é o ápice da revelação assim, ó? Pensa, Deus, ele vai falar com o homem, se revelar ao homem, e aí, como Hebreus diz, né, que na antiguidade Deus falou de muitas formas, e atualmente tem falado através do seu Filho. O ápice da revelação proposicional de Deus, qual é? O Verbo se fez, Deus se fez homem. Então a gente viu Deus através do Filho. Ele esteve conosco, andou conosco, viveu conosco. E tem gente que ainda está reclamando assim, puxa, eu quero ver Deus. Um discípulo, né, falou, mostra-nos o Pai, que nos basta. Pois é. Quem aqui já viu Deus? Vocês querem ver Deus hoje? Alguém vai dizer assim, mas precisa morrer? Precisa morrer? Você vai me empurrar na frente do carro ali? Vamos avançar na matéria aqui, depois eu vou mostrar Deus. Quem acertar aqui, eu vou conceder o Espírito Santo a mesma coisa. O Espírito Santo a mesma coisa. A gente vai estudar. Então, somos imagem e semelhança, mas precisamos definir que imagem, que semelhança é essa. Porque, lembra no início da aula aqui, quando eu falei a questão das palavras, da gente entender as palavras, que às vezes têm significados mais profundos? E no hebraico,
por ocasião, eu já estudei essa palavra aí, já fiz estudo no hebraico sobre isso. E tem ali uma questão que a gente precisa entender. Não é imagem e semelhança igual a gente entende popularmente. Fazer uma cópia. Nós não somos cópia assim de Deus. Na imagem e na semelhança. Nós não somos... Hã? Eu acredito que no português deve estar assim, mas é melhor a gente ler no hebraico. Quando a gente lê isso aí no hebraico, a gente vai entender. Já, se a gente abrir a Bíblia em hebraico aqui, vai estar escrito assim, imagem e semelhança, mas perceba o quê? O jeito de falar em hebraico, para nós, seria redundante. É o mesmo que a gente dizer a mesma coisa. A gente não vê na Bíblia sempre falando assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos? Alguém fala assim? Eu digo assim, ô Fábio, Fábio, Fábio. Fala, é retardado esse cara, né? Fala, louco. Hein, Nando, Nando, Nando? Né? Nando, Nando, Nando. Vai falar assim. Só que o estilo de literatura hebraica tem disso. A gente vê muito, no hebraico também você começa a falar de algo pequeno por maior. A gente vê muito presente nos estudos dos Salmos isso. Estilo clássico. E ali, quando a gente vê, para não estender muito, mas essa questão imagem e semelhança não são duas coisas distintas. Quando a gente lê no hebraico, ele está falando de uma coisa só, e está usando dois termos para se referir a uma mesma coisa. No português, a gente vai interpretar que imagem é uma coisa e semelhança é outra coisa. Imagem é forma, semelhança é ser parecido, caráter. Aí começa um monte de estudo em cima disso. No hebraico não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é a ideia de imagem, de forma. Tá? Vamos continuar aqui. Pontos principais. Do que nós estamos falando? Quem está atento aí? Revelação. Fica ligado aí, porque quem ficar ligado eu vou mostrar Deus. Só para quem ficar ligado. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso aí. Deixa eu fazer mais um comentário, senão eu não consigo avançar aqui. Acho que a gente tem que marcar aquele café da tarde mesmo para a gente só falar dessas coisas, né? Ó, cuidado com essa questão. Ó. Quer ver Deus? Você olha no espelho. Aí olha, pô, eu sou Deus. Cuidado com isso, hein? Pontos. Cuidado. Pontos principais. Eu estou falando porque já ouvi muito e ainda escuto muita gente falando. Depois a gente conversa mais sobre isso. Revelação proposicional. Os pontos principais disso é definição de verdade, declarações, afirmações que correspondam exatamente ao objeto que se refere. Vamos lá. Capacidade de Deus se revelar. Deus pode revelar a verdade sobre si mesmo de forma proposicional, certo? Deus pode se revelar de forma direta? Pode. Na linguagem que a gente entenda? Graças a Deus, senão a gente não vai entender mesmo, né? O pouco que a gente entende é porque ele decidiu se revelar assim. Uma revelação errônea seria contrária à natureza divina, pois Deus é a própria verdade. Olha, isso aqui me chama muita atenção. A gente está falando da Bíblia, tá? E pode ser aplicado tudo que envolve Deus. Deus não tem confusão. E nem na revelação de Deus. Nem na revelação de Deus. Quando Deus se revela algo, ficar em confusão, olha, então, como que a gente vai entender? Porque até uns camaradas teimosos, quando Deus se revelou a ele, falou assim, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus falou assim, orelhudo, entenda aqui, você vai fazer o que eu estou falando para você fazer, porque eu te chamei para fazer isso, e ponto final. Está decidido. Vai dar tudo certo. Porque sou eu que vou fazer. Eu só estou te avisando o que eu vou fazer. Não dependo de você. Não depende nem de você querer. Vai ser feito. E ponto. Quer a coisa mais clara que essa? Precisa ser mais claro que isso? E se a gente der desculpa?
Se Deus aparece no meio do caos, da crise, e diz assim, ó, você é um homem de Deus. Aí você vai falar assim, ó, cartão estourado, carro furado, bateria com problema, o menino doente, acabaram de cortar a água, a luz, como é que eu sou um homem de valor? Então, aí Deus está falando assim, você é um homem de valor. Só que isso para o homem, talvez as mulheres não tenham tanta essa percepção, tá? Mas eu vou tentar ajudar aqui. Porque o homem, ele tem essa questão, ainda tem. Olha, eu estou falando ainda de homens, tá? A gente está numa geração aí que é até complicado, parece que não tem muita essa. Mas assim, homens, sabe o que eu falo? Homem ele tem isso aqui, abril, para as mulheres entenderem. Homem tem bril. Se eu discutir com o Francisco aqui, e ele me der um tapa no rosto, e amanhã ele pedir desculpa, a gente vira o melhor amigo. Eu já briguei com pessoas da rua, jovem, mas brigamos, de machucar. E no outro dia nós éramos melhor amigo. Melhor amigo. E homens têm dessas coisas assim. Às vezes desentende, e depois o camarada vira o seu melhor amigo. Depois de uma discussão, você fala assim, pô, mas você é chato, hein, cara? Você é assim, assim, assim. Aí o cara tem aquele choque e tal, ele fala, putz, eu estava sendo chato mesmo, né? Ah, você que é chato, rapaz. Você é muito. Você coloca defeito em tudo. E vira amigo. Agora, se você ferir o brio do homem, dignidade, a honra dele, aí para ele é complicado isso. Isso dói. Isso dói. Então, assim, um tapa, um soco, para o homem ele é fácil. Assim, isso aí passa, perdoa. Agora, você mexer na honra dele. Camarada, ser honesto, se você falar assim, por exemplo, você é um ladrão. Isso marca demais para um homem que é honesto. Camarada que ele, sei lá, é um caixa de um empreendimento, tal, ele cuida do dinheiro, e ele sempre nos centavos. Ele não tem dinheiro para comprar caixa de leite para o filho, mas ele não tem coragem de pegar um centavo dali, de desviar. Ele não tem, porque ele tem caráter. E aí um homem desse, que ele está ali, ó, passando dificuldade, que está faltando leite para o filho dele, e aí se levanta uma falsa acusação dessa, dizendo, e aí ele é despedido, ele é mandado embora, como é que ele vai chegar em casa? Às vezes esse homem, ele não volta para a casa dele, por conta disso. As mulheres talvez não tenham esse nível de percepção. As mulheres têm também a sua honra, a sua dignidade, só que de outras formas, tá? De outras formas. É meio característico. Estou dando um exemplo, porque característica de cada ser, tá? Estou ditando uma regra, não. Estou falando de uma forma geral. Se Deus ele tem essa capacidade de se revelar, se Deus ele tem essa proposição, Deus ele foi voluntário, apareceu para alguém para se revelar, pô, essa revelação ela é clara, ela não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Não tem como ser dúvida. Vamos olhar para as Escrituras, gente. Quando Deus apareceu para Moisés, ficou claro para ele ou não? Nossa, você vai ser um instrumento. Vou libertar meu povo. Deus, ele decidiu, vou libertar meu povo. Ele olha assim, vou escolher Moisés. Vai libertar. Mas Moisés podia falar um monte de desculpas. Por último aqui, para não ficar falando muito, Paulo, Saulo de Tarso. O Saulo. Deus decidiu que usar ele para fazer uma grande obra. Foi lá e apareceu para ele. Apareceu para ele, ponto final. Deu muitas revelações para ele. Só que quando ele voltou para Jerusalém, quando ele quis fazer amizade com os apóstolos, não, ninguém queria chegar perto dele. A fama do homem era terrível. Ele consentiu com a morte do primeiro mártir, de Estevão, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Fazia miséria. Pô, ninguém mais queria, mas
ele podia falar assim, poxa, eu não tenho mais moral, né? Eu não tenho mais moral. As pessoas vão falar assim, eu não tenho mais moral. E a gente tira grandes lições disso. Se Deus chegou para você e falou assim, olha, assim, Deus te colocou um propósito, tem que ser muito claro. Se eu estou falando aqui para vocês, eu poderia dar várias desculpas e dizer assim, gente, eu não tenho moral para vir aqui dar aula para vocês. Não tenho. Tenho moral para pregar. Mas por que eu estou aqui? É por causa da minha moral ou por causa da graça de Deus? Da graça de Deus. Porque mesmo que eu tivesse aos meus olhos uma vida certinha, diante de Deus não ia valer nada. Não são as obras. Em algum momento eu falhei. Se não é nos meus olhos, mas na régua de Deus, gente, quem é que passa na régua de Deus? Só Jesus. É só Jesus, ninguém mais passa. E é por isso que Jesus tem que habitar em nós e nós habitarmos nele para a gente passar nessa régua. Ficou claro isso? Se não ficou claro, olha, veja, Deus nesse negócio. Argumento a favor da revelação proposicional. E terminando aqui, eu vou fazer uma pausa, tá? Negar a capacidade de Deus de evitar erros na revelação questionaria sua onisciência e onipotência. A gente está fazendo um uso aqui de raciocínio pelo qual nós entendemos, poxa, Deus é tão poderoso, Ele sabe de tudo, Ele compreende tudo, Ele domina tudo. Na hora de entregar uma revelação, Ele ia errar? Não, né? Não. Por fim, se Deus pode comunicar uma verdade isolada, não há impedimento lógico para que Ele comunique qualquer verdade que desejar. Ou seja, se é uma revelação bem ampla para uma sociedade, para um povo, para uma nação, ou se é uma revelação diretamente para uma pessoa, como Deus apareceu para Abrão e fez com ele uma aliança, diretamente com ele, vou fazer uma aliança com você. E foi com ele a aliança. Não foi com mais ninguém, foi com ele a aliança. Bom, Deus se assegurou de que a revelação fosse completamente compreensível ao ponto de que esse personagem, ele teve fé de pegar o filho dele, levar para o sacrifício, aplicar o sacrifício, o filho da promessa, porque ele acreditava que Deus era poderoso até mesmo para fazer um milagre depois. Tá certo? Mas por que ele acreditava nisso? Por que ele pensava nisso? Porque a revelação é clara. Quando a gente olha em Hebreus 10, que eu ministrei há pouco tempo, que fala sobre a comunidade que tinha os seus bens roubados, subtraídos, e eles lidaram com um sorriso no rosto. Já pensou você perder suas posses com um sorriso no rosto? Porque era muito claro, ele tinha muito entendimento do seu patrimônio celestial. E por conta disso, eles não ficaram preocupados com as perdas aqui. Então a gente precisa entender muito bem, claramente, com profundidade, as revelações de Deus, as promessas de Deus, porque é isso que vai nos dar segurança, tranquilidade para enfrentar qualquer situação. Fechou?